Eren Yeager era realmente o vilão? Ou havia alguém por trás dele manipulando todo o destino de Paradis? Fala aí pessoal do Mansão Geek, estamos aqui de volta para mais um vídeo e o What If de hoje é sobre Attack on Titan. Lembrando para os novos, o What If é uma situação hipotética baseada em nossa opinião sobre o que aconteceria se um evento na história de uma obra mudasse. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, comentar sobre qual What If vocês querem ver, seja Attack on Titan, seja de qualquer outro anime, e compartilhar com seus amigos, porque é muito importante para a volta do nosso canal o apoio de vocês. Valeu! Para entender essa teoria, nós precisamos voltar aos eventos da história de Attack on Titan, voltar bastante no passado, quando somos apresentados ao rei Karl Fritz, o 145º rei de Eldia, que fugiu para a ilha de Paradis após a queda de Eldia nas mãos de Marley. Ele construiu as 3 muralhas como conhecemos, Maria, Rose e Sina, usando os poderes dos titãs colossais. No entanto, ao contrário dos reis anteriores, o rei Karl Fritz ele se destacou por uma visão pacifista, que será debatida aqui nesse vídeo. Ele odiava a violência e acreditava que o ciclo de guerra e destruição gerado pelos titãs tinha que acabar. Por isso, ele selou a memória dos Eldianos dentro das muralhas e criou uma barreira contra o mundo exterior. Mas e se essa história de paz fosse apenas uma fachada? E se o verdadeiro plano do rei Fritz fosse muito mais sombrio do que essa idealização de paz e harmonia que ele tinha? Hoje exploramos a possibilidade de que ele sempre soube que a paz seria temporária, que uma futura guerra seria inevitável e que ele deixou o estrondo como uma carta na manga, um apocalipse controlado para garantir a sobrevivência dos Eldianos. Começando com o que sabemos, o rei Fritz era um pacifista, e ele admite sentir uma culpa esmagadora pelos horrores causados por seus antecessores pelos crimes que Eldia cometeu. Ele escolheu exilar-se na ilha de Paradis, renunciando à guerra, e selou a memória da população, acreditando que Eldia merecia ser punida pelos seus pecados. E essa selação de memória dos Eldianos, esse pacto de paz estabelecido pelo rei Fritz, ficou conhecido como a vontade do rei, um juramento de não violência que influenciava todos os descendentes que herdavam o poder do Titã Fundador. Essa maldição tornava impossível para eles utilizar o poder do Titã Fundador para atacar, mesmo que o Império de Marley ou outras nações estivessem atacando ou ameaçassem Paradis. E foi o que aconteceu com Frieda Reisner. Ela, afetada pela vontade do rei, ela recusou a lutar. Mas o que poucos se lembram é, enquanto Karl Fritz ele pregava essa paz toda, essa harmonia toda, essa proteção a Paradis, ele deixou uma ameaça escrita para o mundo. Se algum dia alguém tentasse invadir Paradis, os titãs colossais selados nas muralhas marchariam e destruiriam todo o continente. Essa ameaça não é uma ameaça de um rei pacifista. E essa foi uma das maiores ferramentas que utilizamos para esse vídeo, de que o rei Fritz era talvez o verdadeiro vilão de Attack on Titan, porque ele sabia que o simples fato de que o estrondo poderia ser ativado seria o suficiente para manter o mundo inteiro longe de Paradis por um tempo. E não é só por um tempo, é por um grande tempo, porque ele destruiria quase todos os continentes. Ele causaria um genocídio, até porque o rei Fritz ele era muito inteligente, ele sabe que colocar uma porrada de titã dentro de uma muralha iria causar algo devastador. E se na verdade o rei Fritz estivesse manipulando todo o futuro de Attack on Titan? Ele sabia que eventualmente o mundo voltaria seus olhos para Paradis, e sabia que não era durante seu reinado, até porque o seu reinado estava muito mais calmo com essa ideia de que ele ia se proteger dentro de uma muralha. E talvez ele tenha acreditado que a paz que ele buscava realmente seria temporária. Ele teria pensado nisso e por isso colocou os titãs dentro da muralha. Mas ele sabia que um descendente seu ativaria o estrondo para garantir a sobrevivência de Paradis, quando o pacifismo idealizado por Fritz não fosse mais uma opção. Mas e se esse outro descendente realmente utilizasse o estrondo não só para proteger Paradis? E se ele só quisesse atacar todas as outras nações e dominasse o mundo com Paradis, com o poder dos titãs dentro das muralhas? E se esse outro rei ele utilizasse do poder de tudo para dominar o mundo e essa visão fosse totalmente oposta do rei Fritz? Isso também poderia acontecer. E em uma das cenas mais importantes da história, o Eren menciona que o rei Fritz escreveu o destino de Eldia. Ele realmente sabia tudo o que ia acontecer. E isso é muito provável, porque a Ymir poderia ter contado para ele com o poder do titã de ataque. Então, ele sabia que eventualmente os seus ideais pacifistas seriam desafiados e que alguém com poder e visões diferentes poderia decidir ativar o estrondo, crescer tanto para uma defesa, tanto para um ataque. Nesse contexto, o rei Fritz pode ter sido o maior estrategista de todos os tempos, de todos os animes.
caminhos, plantando a semente de um apocalipse, entre aspas, controlado, como uma última defesa ou ataque do seu povo. E aqui surge uma grande dúvida. O rei Fritz realmente acreditava no pacifismo, ou ele só não utilizou o estrondo para não manchar o seu nome de pacifista? Porque ao criar isso, ele não teve um ideal tão de pacifismo assim. Ele sabia que no fundo o estrondo era inevitável. E se ele realmente estivesse esperando que um descendente rejeitasse o juramento de paz e ativasse o poder de todos os titãs e usasse essa força destrutiva para garantir a sobrevivência de Paradis ou a destruição de todos os continentes para o poder de Paradis aumentar, mesmo que ao custo de destruir todo o mundo. E foi exatamente o que aconteceu com Eren Yeager. Ao herdar o poder do titã fundador, ele rejeitou o legado pacifista do rei Fritz e decidiu que a única maneira de proteger Paradis era eliminar a ameaça do mundo exterior. O estrondo foi ativado, os titãs colossais marcharam, causando uma destruição em massa nunca antes vista. Mas será que Eren realmente estava tomando essa decisão sozinho? Ou ele foi apenas uma peça no tabuleiro que o rei Fritz começou a mover séculos atrás? Se o rei Fritz sabia que a paz nunca seria uma opção real, então ele pode ter planejado o estrondo como destino final de Eldia, ou destino final de Marley, na verdade. Se o rei Fritz tivesse planejado tudo isso, ele teria manipulado gerações, deixando o estrondo como a última cartada para salvar Paradis, mas ao custo de bilhões de vidas. Isso faria dele um dos maiores estrategistas da história, sacrificando o mundo para garantir a sobrevivência do seu povo. Ele é um herói ou ele é um vilão, porque ao mesmo tempo causou a destruição de todo um povo? E nesse contexto, o Eren seria apenas o executador final deixado por seu antecessor. Mas digam vocês, o que vocês acham sobre essa teoria? Eu acho que essa teoria causa muito debate. Eu acho que essa teoria pode ser muito melhor do que ela já é, pode ser muito mais desenvolvida. E eu quero muito o comentário de vocês no vídeo para que ela se desenvolva cada vez mais. E a gente talvez faça uma parte 2 sobre esse vídeo. Deixem um like, compartilhem com seus amigos, para que chegue a mais pessoas e apoiem muito o canal nessa volta. Valeu!